Olá! Agora nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso tema é a evasão escolar na educação de jovens e adultos, um estudo reflexivo. A nossa orientadora é a professora mestre Dineia Hipólito. Meu nome é Cassiane. Meu nome é Samantha Moraes. E o meu nome é Gabriela Madrulli. Partimos da seguinte questão-problema. Quais são as causas da evasão escolar na EJA? Para responder essa questão, buscamos conhecer por meio de pesquisa bibliográfica, por motivos que levam os educandos a deixarem a escola. O trabalho está estruturado da seguinte forma. No primeiro capítulo, nós abordamos o tema breve histórico de educação de jovens e adultos no Brasil. No segundo capítulo, falamos sobre a evasão escolar na educação de jovens e adultos no Brasil. No terceiro capítulo, nós falamos sobre as práticas pedagógicas para diminuir a evasão na EJA. Frente ao primeiro capítulo, segundo Soares Giovanetti Gomes, a educação de jovens e adultos é um campo político complexo, que ainda necessita de certas medidas e posicionamentos claros e que, sem dúvidas, trata da educação das camadas populares, com a finalidade de superar a exclusão e a discriminação existentes em nossa sociedade. Os autores abordados são Fávero, Sampaio, Paiva, Dom Bosco. Abordamos os programas da EJA, breve histórico e políticas públicas. Relatamos os programas da EJA e analisamos as políticas públicas da educação de jovens e adultos. Ou seja, mostramos a trajetória da EJA no âmbito das políticas públicas, bem como alguns programas que oferecem assistências para os alunos dessa modalidade, com diferentes finalidades e interesses políticos. Essa modalidade precisa deixar de ser considerada uma condição de política pública compensatória. Deve ser vista como uma real necessidade educacional para os sujeitos que desejam uma nova oportunidade no campo educativo. Sobre o primeiro capítulo, concluímos que, lamentavelmente, a modalidade da educação de jovens e adultos EJA permanece em um campo marginal, sendo, portanto, desvalorizada na área da educação. Sabemos que a EJA sofre de um mal similar à desqualificação da licenciatura pelo mercado de trabalho, pois ela é deixada de lado pelo poder público, pela sociedade, pelos professores e muitas vezes pelos próprios educandos que a compõem. Bom, referente ao segundo capítulo, abordamos os motivos da evasão escolar na EJA, a relação entre a evasão escolar e o projeto político-pedagógico da escola, sabendo que a infantilização dos materiais didáticos é um dos principais dilemas dentro da educação de jovens e adultos, segundo Caporalini, Brasil, Gadotti e Romão. Sabemos que a maioria das propostas curriculares e a própria organização e seleção de conteúdos não seguem a complexidade da vida cotidiana. Sabemos que a maioria das propostas curriculares e a própria organização e seleção de conteúdos não seguem a complexidade da vida cotidiana e das aprendizagens que nela ocorrem, desestimulando os educandos. A maioria dos educandos da EJA possuem uma realidade sobrecarregada de dificuldades, por exemplo, as questões familiares que influenciam diretamente no processo de aprendizagem do aluno. Vou citar aqui alguns exemplos do abandono escolar. Bom, um deles é a questão da gravidez. A mulher abandona os estudos para poder cuidar do filho. Temos também a questão do horário, porque a EJA ela só tem à noite e às vezes não coincide com o horário de trabalho. Outra questão também muito importante é referente ao complemento da renda familiar. Muitas pessoas fazem jornada dupla de trabalho para poder conseguir complementar a renda e com isso acaba abandonando também os estudos.
Sobre a conclusão do segundo capítulo, acreditamos que o docente que atua na EJA possa sim colaborar com a diminuição da evasão, visto que ele possui o papel de se manter em formação, além da reflexão, empatia e afetividade permanentes diante desta modalidade, e principalmente da profissão que ele escolheu exercer. A escola deve proporcionar a reflexão e, sobretudo, a ação de contribuir e restabelecer um ensino eficaz, de políticas públicas mais efetivas, que deem condições não apenas de acesso pela oferta de matrícula, mas de uma permanência concreta e significativa. No terceiro capítulo, nós abordamos a importância da afetividade entre o professor e o aluno no combate à evasão. Então, é sempre o que eu digo, o professor ter esse olhar dialógico com o aluno, ter práticas escolares e metodologias ativas para que o ensino possa propor novas aprendizagens e que os alunos se interessem em aprender, que eles tenham essa vontade de estarem na escola com curiosidade e estímulo. Os autores que nós utilizamos neste capítulo são Arroio, Sampaio, Libânio e Cunha. Em relação a essa afetividade, é muito importante que a gestão da escola crie um projeto que eles vão até as casas desses alunos e perguntem o porquê que eles não estão mais indo. Isso também é uma forma de afetividade e entender o porquê o aluno não está mais indo à escola. Incluindo o terceiro capítulo, é muito importante o aluno saber aprender e não fazer por fazer. E nós concordamos, né, que os jovens e adultos, eles já trazem uma bagagem de aprendizado, então eles podem utilizar em sala de aula tudo que eles já trazem da vida. Trabalhar o diálogo é importante para que haja o intermédio entre os saberes escolares e os saberes sociais, além de contribuir para a socialização da turma, sobretudo para que se tornem cidadãos críticos, reflexivos na sociedade em que vivem. É possível existir uma relação dialógica de respeito e confiança. Em vista disso, concluímos que as relações afetivas e cognitivas são indissociáveis ao desenvolvimento do ser humano. Professor e aluno devem se relacionar e se influenciar mutuamente, tornando os aspectos de afeto e ensino-aprendizagem eficientes e significativos. Vamos então às seguintes considerações parciais. Em primeiro lugar, nós alcançamos o objetivo ao constatar que o problema da evasão escolar dentro da EJA ocorre por inúmeros motivos, em sua maioria de ordem socioeconômica, pois muitos alunos deixam a escola por não conseguirem associar os estudos com a carga horária do trabalho. Porém, fatores como a falta de interesse dos alunos contribuem cada vez mais para a evasão, o que nos leva a questionar se os conteúdos trabalhados na EJA são realmente interessantes para esse público. Estudamos que a EJA é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação básica, portanto, deveria ser tratada com mais atenção. Em segundo lugar, é preciso investir na formação de professores, ou seja, profissionais que tenham competência para trabalhar com reflexão e significado e alfabetização e outras aprendizagens fundamentais para esses jovens e adultos. Em terceiro lugar, outro aspecto fundamental é a maneira de acolher esse público. É necessário que ocorra uma intencionalidade política, acadêmica, profissional e pedagógica, no sentido de pensar, idealizar e arquitetar a construção dessa especificidade da educação de jovens e adultos,
tanto nas políticas públicas como nas políticas educacionais. Bom, agora nós gostaríamos de terminar com a seguinte reflexão: nunca pare de aprender, a vida nunca para de ensinar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.